Boa noite, então, meus irmãos. Boa noite a todos, os internautas que estão aí do outro lado, nos ouvindo, nos vendo. Mais uma vez, vamos dar continuidade ao nosso estudo desse livro, desse primeiro livro que Kardec nos trouxe, da codificação, o Livro dos Espíritos. Estamos aqui mais uma vez com a Cláudia. Graças a Deus. Célia ainda não está conosco, mas já temos a notícia de que ela estará nos fazendo aí uma grande surpresa e isso vai ser muito bom para nós. Vamos então deixar aqui algumas mensagens, alguns recados para vocês, né? Solicitando aqueles que estão nos acompanhando nos estudos que possam ter o livro para facilitar a leitura. Aqueles que estiverem chegando pela primeira vez agora e que tenham perdido os nossos estudos passados, eles estão lá na nossa página no YouTube do MAP e também no Facebook do MAP, o MAP_oficial. Lá vocês vão acessar todas as aulas sequencial. Aqueles que já viram podem rever, e os que não viram podem ir lá, né, a Cláudia, voltar, acessar e se inteirar do assunto. A Cláudia vai fazer para nós a nossa prece de abertura. E aí nós vamos dar, então, prosseguimento à nossa pergunta 59, né? Isso. Que nós paramos na semana passada. Uma boa noite, então, a todos. Obrigada, Nivaldo. Mais uma vez, uma noite de paz para todos nós. E é um convite que eu reitero aqui que o Nivaldo fez, de que acompanhem o estudo ou com o livro, né? Porque é um facilitador, a ideia é essa. E depois releiam com calma, ou então ouçam o programa bem devagar, que é a nossa proposta. Nós aqui não temos nenhuma intenção de fazermos uma leitura corrida, porque, como o Nivaldo sempre diz, se nós não entendemos o texto, como entenderemos o contexto? A proposta é lenta, gradativa, mas de compreensão. Esse é o propósito maior, que a gente compreenda essas mensagens que foram escritas para nós, não é para os outros, para nós entendermos, para podermos fazer a nossa transformação. O propósito da doutrina espírita é autoeducação. Então, através de todas essas informações, desse cabedal imenso que nós recebemos, nós vamos fazendo os filtros e vendo o que nos serve, o que nós conseguimos assimilar e fazer a nossa transformação. Então, vamos fazer a nossa prece agora, de agradecimento a esse Deus maravilhoso, Criador de todas as coisas, o nosso Pai maior. Senhor, abençoa-nos. Senhor, nos faz compreender a beleza da grandeza em que vivemos, da abundância em que vivemos, que estamos mergulhados. Somos frutos da Tua criação e, ao mesmo tempo, co-criadores, pois Tu nos dá a oportunidade de mantermos essa criação em continuidade. Nos ofereceste Teu Filho, Jesus, como nosso irmão maior, o irmão mais velho, o modelo de amor que nós conhecemos para nos aproximarmos de Ti. Obrigado, Senhor, pelo presente que foi Jesus, que é Jesus nas nossas existências. Esse modelo que nos oferece sempre a lição maior: amai a Deus sobre todas as coisas e a cada um de vocês próximos, como eu vos amei. Essa é a lição. Quando foi indagado por um dos seus discípulos o que fazer sem ele, Jesus não titubeou, foi categórico na sua resposta. O amor de Deus acima de tudo, e o amor ao próximo como ensinamento maior de que precisamos realizar ao outro tudo aquilo que gostaríamos que Jesus tivesse realizado a nós. Essa empatia maior de nos colocarmos no lugar do próximo, do outro, é que vai fazer com que nós alavanquemos o nosso lado moral e o nosso lado espiritual. Que Jesus, esse grande companheiro fraterno, esteja conosco, que esses amigos espirituais, Francisco, Fabiano, mentores da nossa casa querida, o nosso MAP, amoroso,
mais do que nunca estejam aqui e em todos aqueles momentos onde são invocados, protegendo, envolvendo, confortando todos aqueles que a eles rogam, envolvendo as nossas casas, todos os segmentos e todos os projetos do nosso MAP querido. Graças a Deus. Graças a Deus. E, aliás, só falar mais uma vez, né, Cláudia, do grande benefício que foi a criação desse estúdio aqui do MAP, né? Verdade. Desse insight, né, perfeito, tido pelo dirigente do MAP em ter organizado esse estúdio que hoje nos possibilita dar continuidade, né, chegar até vocês. Sim, é verdade. Tudo organizado então, pela espiritualidade e colocado em prática. Diz, nada é por acaso. Nada não é existe. Por acaso. O acaso foi uma palavra pra gente, que a gente inventou para poder justificar aquilo que nós não sabemos ainda, o que não entendemos. Agradecer né? também esses amigos espirituais por terem dado, né, esse insight. Sim, né? sim. Cláudia, então vamos hoje dar início, né, à questão 59, que vai falar sobre considerações e concordâncias bíblicas referente à criação. É um tema muito, vamos dizer assim, polêmico, nós entendemos, mas nós, como estamos aqui fazendo um trabalho do livro dos Espíritos, então nós precisamos dar esse enfoque muito respeitoso, jamais querendo levantar qualquer tipo de polêmica, não é a nossa proposta é o esclarecimento. Com certeza, né? Então, vamos fazer um estudo bem lento, bem devagar, como deve ser apropriado ao tema, para que nós possamos entender os vários olhares que existem. E este é o olhar que Kardec veio nos trazer através das informações dos Espíritos. E ele usa essa palavra, né, considerações e concordâncias. Na verdade, a gente vai ver que são discordâncias, né? Sim, mas são olhares, com toda a suavidade, né, Cláudia? Ele usa concordância que a gente vai ler e vamos poder interpretar aqui juntos, né? A pergunta, né, que na verdade não é uma pergunta, é uma colocação que Kardec nos faz. Ele nos diz assim: os povos formaram ideias muito divergentes sobre a criação, segundo o grau dos seus conhecimentos. Claro. A razão, apoiada na ciência, reconheceu a impossibilidade de certas teorias. Aquela que foi dada pelos espíritos confirma a opinião admitida há longo tempo pelos homens mais esclarecidos. Então, vamos dar uma paradinha, porque essa introdução, né, dessa nota já nos diz que, claro, que existem muitas teorias de acordo com o nível de conhecimento das épocas. Nós já não pensamos que a Terra seria o centro do universo, como já conversamos aqui anteriormente, nos outros programas. Depois, com o advento da ciência, é dado ao homem oportunidade de conhecer um pouco mais sobre esse universo que ainda estamos mergulhados em grande parte num desconhecimento, não nos cabe isso ainda, mas de começarmos a nos orientarmos em direção a um conhecimento maior. Então é preciso que a gente entenda que esses processos, esse amadurecimento está ligado à linha do tempo de amadurecimento moral nosso. E da própria ciência, né? E da ciência, claro, porque ela vai nos oferecendo isso. A ideia, né, que se tinha da criação do mundo são várias, né? Várias teorias que a gente sabe que existem, né? E aqui os espíritos nos trouxeram a que ficou comprovadamente como sendo a que mais se assemelha aos homens mais instruídos, a ciência. A ciência, né? Isso. Vamos ler mais um trechozinho? Sim. Né? Você quer ler esse parágrafo? Posso. A gente ia alternando, isso, né? Porque é grande isso aqui, a gente vai alternando com certeza esses parágrafos, né? Então, continuando, essa informação que ele nos traz a respeito da criação. A objeção que se pode fazer a essa teoria é que está em contradição com o texto dos livros bíblicos, mas um exame sério
fará reconhecer que essa contradição é mais aparente do que real e resulta da interpretação dada a certas passagens dos textos que, em geral, têm um sentido alegórico, figurado. Então, mais uma vez, nós vemos o cuidado com que a espiritualidade nos apresenta esse tema, sempre lembrando que havia necessidade naqueles tempos de dar esse contexto alegórico, ou seja, uma representatividade exagerada, exacerbada, para que aqueles homens ficassem mais fidedignos ao comportamento e à informação da época. Eles viviam um pouco desses exageros, dessas interpretações gigantescas, para que mais tarde as essências fossem sendo depuradas e apresentadas. Então, é nesse aspecto de excessos, de exageros, de interpretações, vamos dizer assim, alegóricas, exageradas, para que nos foi apresentado, para que a gente possa chegar a uma essência mais simples. Perfeitamente. E aí também, né, Cláudia, a gente vê que ele fala aqui em textos em discordância, né, contradições. Sim. E ele fala aqui na palavra alegórica. Sim. A gente sabe que todo o texto bíblico tem muitas passagens ali simbólicas, sim, alegóricas. Sim, sim. E que se a gente for pegar ao pé da letra, sim, a gente vai incorrer em alguns erros. Exatamente. É isso que ele está nos alertando aqui também, né? Cuidado, fiquem alerta. Cuidado, para a gente, ao ler aquele texto, perceber que aquilo foi uma coisa alegórica. Sim, né? Jesus nos trouxe tantas parábolas, na verdade, que hoje a gente tem que interpretar. Sim. Se a gente for pegar algumas ao pé da letra, a gente vai ter um entendimento diferente. Exatamente. A gente tem muito, dando um exemplo, né? Ele, numa das citações do Cristo, ele fala: quem são teus pais, quem é tua mãe, quem são teus irmãos, né? Verdade, então, verdade. quantas e quantas vezes nós, se formos levar ao pé da letra essa interpretação, falamos assim: o que é isso? Será que ele não queria que nós tivéssemos família? É isso. Não, e aí, com o estudo, com o esclarecimento, com uma interpretação mais moral, tirar realmente a essência, né, do que está escrito ali. O Evangelho, todo o Evangelho, todos os livros da codificação, nada tem de material. Todas as informações que nós recebemos são para o nosso crescimento moral. Então, é com esse olhar moral, de aprendizado, de autoeducação, é que nós fazemos essas arrumações. E aí ele vai entrar no primeiro questionamento agora, né? Olha só que ele vai dizer assim, ó. A questão do primeiro homem, na pessoa de Adão, como única fonte da humanidade, não é a única sobre a qual as crenças religiosas tiveram que se modificar. Sim. O movimento da Terra pareceu em certas épocas de tal forma oposto ao texto sagrado que não houve tipo de perseguições que essa teoria não tivesse servido de pretexto. E, todavia, a Terra gira malgrado os anátemas, Isso. não podendo hoje ninguém o contestar sem agravar a sua própria razão. Submeter-se ao ridículo, né? Ele fala em duas contradições aqui, né? Na Bíblia, a gente sabe que é dado a figura de Adão e Eva como a origem de todos os seres primeiro homem humanos. E a primeira mulher, exatamente. Isso já foi, de certa forma não, isso já foi hoje comprovado pela ciência que Adão consta de 4.000 anos, mas já foi encontrado fósseis mais antigos que isso. Então essa teoria do Adão e Eva já foi desmontada pela ciência, como ele diz aqui. Mais uma vez, a gente vê a representatividade para que nós pudéssemos fazer uma arrumação na nossa casa mental. Senão, nós também não teríamos partido de que princípio? Como é que nós vamos poder contestar se eu não sei de onde eu venho? É preciso que haja essas informações, foi preciso que houvesse para que a gente pudesse fazer essa arrumação.
E aí o segundo ponto que ele diz aqui, Cláudia, é aquela teoria, né, do geocentrismo. Isso. Que a Terra seria o centro do universo. Acabamos de falar, e né? Quando o homem teve acesso a equipamentos que pôde observar melhor, eles chegaram à conclusão de que a Terra não era o centro do universo, e sim o Sol. Mas quantas pessoas foram mortas porque afirmavam o contrário? Vídeo de Galileu. Né? Vídeo de Galileu. Então, é isso que essa contradição, essas duas aqui que ele já traz para nós aqui no início. Deixa eu ler a outra parte. Mas, voltando, né, Cláudia? Só interpretação. Exatamente. Só interpretação de uma época que a gente ainda estava limitado pelo entendimento da ciência. Claro, né? claro. Continuando. A Bíblia diz igualmente que o mundo foi criado em 6 dias e fixa a época da criação por volta de 4.000 anos antes da era cristã. Antes disso, a Terra não existia. Ela foi tirada do nada. O texto é formal, é claro, mas eis que a ciência positiva, a ciência inabalável, vem provar o contrário. A formação do globo está gravada em caracteres nítidos e indiscutíveis no mundo fóssil. E está provado que os 6 dias da criação representam períodos que podem constituir-se cada um de centenas de milhares de anos. Isso não é um sistema, doutrina ou opinião isolada. É um fato tão constatado quanto o movimento da Terra, que a teologia não pode recusar-se a admitir prova evidente do erro em que se está sujeito a cair por tomar ao pé da letra as expressões de uma linguagem frequentemente figurada. Devemos, por isso, concluir que a Bíblia está errada? Não. Mas podemos concluir que os homens, em muitos pontos, se enganaram ao interpretá-la. É exatamente isso que nós estamos conversando. A interpretação que aquelas mentes tinham naquele momento não os deixava aptos a compreender tudo aquilo que a ciência veio nos mostrar depois. Mas nós também temos que compreender que ciência, religião, esse olhar que nos religa a Deus, estão dissociadas. Pelo contrário, durante muito tempo se pensou isso, que elas eram antagônicas. Exatamente o contrário. Elas são complementares. Uma nos traz uma informação, a outra vai sendo corroborada, esclarecida quanto a isso. E nós vamos, em todos os sentidos, ganhando esse alavanque, certo? Então, é exatamente essa contradição, né? Que, como ele começa a nos dizer aqui, que a Terra teria sido criada em 6 dias. Isso seria derrogar todas as leis do universo. Como a gente pode criar alguma coisa em 6 dias? Se nós temos as leis universais, que é a lei do próprio planeta, que nos regulamenta, que nos regula, né? Então, e ele vem trazendo que hoje, com o advento da ciência, a gente já consegue comprovar. Sim, né? Os fósseis estão aí, né, para nos mostrar. Que né? a humanidade é muito mais antiga que esses 4.000 anos fixados aqui pelo início. Né? Sim. Agora você. Vamos continuar aqui, então, a leitura de mais um parágrafo para a gente poder interpretar, né? Ele diz assim: a ciência, escavando os arquivos da Terra, reconheceu a ordem pela qual os diferentes seres vivos apareceram em sua superfície. E esta ordem está de acordo com aquela indicada no Gênesis, com a diferença de que esta obra, ao invés de sair milagrosamente das mãos de Deus, em algumas horas se realizou sempre pela sua vontade
mas segundo a lei das forças da natureza em alguns milhões de anos. Não foram 6 dias, né? Foram milhões de anos para formar toda essa massa, né? Toda essa história do planeta que a gente tem. Se hoje Deus é a causa primária de todas as coisas, é o que rege todo esse equilíbrio cósmico, como é que nós poderíamos entender que ele iria contra as próprias leis que ele criou? A lei da natureza, a lei do amadurecimento, a lei do tempo. Nós estamos submetidos a essa lei. Precisamos entender que essa forma de se expressar da época, né, quando ele cita a Gênesis, esse primeiro livro do Velho Testamento, escrito por Moisés, né, que ele descreve essa criação do mundo, como ele poderia se expressar de outra maneira? A interpretação naquele momento foi essa. E ficou durante séculos, milênios. Nós agora, com todas as informações que vamos recebendo, vamos compreendendo melhor. A fé associada a uma ciência é a fé raciocinada, sempre sobre o mandamento divino. E a gente sabe, né, Cláudia, que Jesus não escreveu nada. Todas as escrituras foram feitas pelos homens que ficaram segundo seus entendimentos, né? Sim. E os 4 evangelistas, a gente sabe que 2 conviveram com Jesus e os outros 2 não. Né? E que nós temos tantos outros evangelhos aí, né? Mas o importante é que ele continua dizendo para nós esses fatos, né? Essas discordâncias. Ele pergunta basicamente assim: Deus ficou por isso menos poderoso? Menos poderoso? Poderoso. Claro que não, porque a gente sabe que uma semente tem um tempo para germinar, para crescer, para florir e dar fruto. Isso. Não é em 6 dias, não é verdade? Sua obra ficou menos sublime por não ter o prestígio da instantaneidade? Não. Deus é Deus, né? Não, é evidente que não, né? Seria preciso se fazer da divindade uma ideia bem mesquinha para não se reconhecer a sua onipotência nas leis eternas que estabeleceu para reger os mundos. Certo, certíssimo. A ciência, longe de diminuir a obra divina, nola mostra sob um aspecto mais grandioso e mais conforme às noções que temos do poder e da majestade de Deus, pela razão mesmo de se cumprir sem derrogar as leis da natureza. Exatamente. Exatamente. Se a gente quisesse que o mundo tivesse sido criado em 6 dias, nós estaríamos, como você já falou, né, Cláudia, derrogando todas as leis do próprio Deus. Exatamente. Né? Se hoje a gente precisa, voltando aqui, de um tempo para que aquela semente germine e vire uma grande árvore, como eu vou querer que ela, de repente, resolva-se em 6 dias? Exatamente. Essa comparação que o Nivaldo faz, ela é muito apropriada, e a gente imaginar uma semente, ela tem que romper barreiras da terra até chegar a uma superfície. São várias etapas, vários ciclos que a gente compreende como necessários para o amadurecimento daquela ideia, daquela semente, até que ela possa começar um dia a produzir. E quantas vezes de uma mesma árvore aquelas sementes não conseguem produzir os mesmos frutos? Tudo porque há um processo de amadurecimento. Perfeito. Bom, continuando a nossa leitura dessa nota tão importante, né, sobre essas considerações e concordâncias ou discordâncias ou informações bíblicas a respeito da criação. A ciência, neste ponto concordante com Moisés, coloca o homem como em último lugar na ordem da criação dos seres vivos. Mas, enquanto Moisés, na Gênese, põe o dilúvio universal no ano de 1654, após a criação, a geologia, ou seja, um dos ramos da ciência,
nos mostra o grande cataclisma anterior ao aparecimento do homem na Terra. Até hoje, não se encontrou nas camadas primitivas do globo nenhum indício nem da presença do homem, nem de animais da mesma categoria do ponto de vista físico. Mas nada prova que isso seja impossível. Muitas descobertas já lançaram dúvidas a esse respeito. Pode-se, portanto, de um momento para o outro, adquirir a certeza material dessa anterioridade da raça humana. E então se reconhecerá que, sobre esse ponto, como em outros, o texto bíblico é um símbolo, uma representação, uma representatividade para que a gente possa compreender na nossa condição ainda de aprendizado e daí partir para outras orientações. A questão é saber se o cataclisma geológico é o mesmo que atingiu Noé. O certo é que a duração necessária à formação das camadas fósseis não nos permite mais confundi-los. E a partir do momento que se tiverem encontrados traços da existência do homem antes da grande catástrofe, ficará provado ou que Adão não foi o primeiro homem ou que sua criação se perde na noite dos tempos. Contra fatos, não há argumentos possíveis, e será preciso aceitar esses fatos, como se aceitou o do movimento da Terra e os 6 períodos da criação. Você quer comentar? Então, Cláudio, ele vem só reafirmando para a gente, mais uma vez, que seria impossível esse período dos 6 dias. Ele vem trazendo para a gente, com relação a essas alegorias, né, bíblicas ainda de Adão, e trazendo o mais importante, que hoje a ciência, porque o espiritismo, na verdade, essa religião não surgiu, Kardec não trouxe para nós como uma religião. Sim. Ele apareceu, quando ele trouxe para nós, como uma ciência. Porque ele foi investigar a ação dos espíritos, né? A vida, esse mundo espiritual. E aí, aliado à filosofia, resultou nessa conduta moral. Então, o que ele vem trazendo para nós aqui, que hoje, por isso é que ele faz essa avaliação, né, com a ciência minuciosa. Né? Ele vem trazendo, costurando o que aconteceu, esses fatos bíblicos, né, com a ciência hoje. Então, os estudos geológicos hoje já nos comprova que esses fósseis são muito mais antigos. São anteriores por demais. Mas ele também concorda que o homem foi a última espécie orgânica a aparecer. Como se fosse um produto final. Né? Primeiro vieram os animais. Como um produto final. O homem foi o último. Toda aquela origem da criação dos seres vivos, como nós estudamos nos outros programas, e culminando no surgimento último, né? Exatamente, produto final, para que a gente pudesse ter uma base mais estruturada e daí partirmos. E aí ele diz que isso aí confere com os estudos hoje da ciência, assim como o estudo do tempo geológico dos fósseis. Sim. Sempre atrelado à ciência. Ele vem trazendo esse comparativo sempre atrelado à ciência. Sim. Né? E nos mostrando esse texto que muitas das vezes é um texto alegórico, que foi feito, como você disse, naquela época em que o homem não tinha uma visão mais ampliada das coisas, né? E a gente vai ter oportunidade aqui, ele já começou a falar nos cataclismas, inclusive dilúvio, na Arca de Noé, eu acho, no dilúvio, né? Eu acho que ele vai falar um pouco mais para frente aqui, um pouco mais sobre isso. Vamos ler mais um parágrafo, né? Sou eu? Bom, então vamos continuar a ler aqui. Ele continua nos dizendo assim, né? A existência do homem
antes do dilúvio geológico, em verdade, é ainda hipotética. Mas eis aqui o que é o menos. Admitindo-se que o homem apareceu pela primeira vez na Terra há 4.000 anos antes de Cristo, né? Isso, se a gente admitir exatamente, se partirmos desse princípio, 4.000 anos, se em 1.650 anos depois toda a raça humana foi destruída pelo dilúvio, com exceção de uma única família, né? Só sobrou uma única família. A exceção de uma única família, disso resulta que o povoamento da Terra não data senão de Noé para cá. Quer dizer, de 2.350 anos antes da era. Ora, quando os hebreus imigraram do Egito no 18º século, encontraram esse país muito povoado e já bem avançado em civilização. A história prova que, nessa época, a Índia e outros países estavam igualmente florescentes, sem mesmo se levar em conta a cronologia de certos povos que remontam a uma época bem mais recuada. Com certeza. Ele quer chegar à conclusão de que seria impossível nesse período, nesse período curto, um casal tivesse povoado todas essas regiões. Exatamente. Há uma impossibilidade. Sim, né? Física, humana, tudo. Então ele continua dizendo, seria preciso, pois, que do 24º ao 18º século, quer dizer, num espaço de 600 anos, não somente a posterioridade de um único homem pudesse povoar todos os imensos países então conhecidos, supondo-se que os outros não fossem, mas que nesse curto intervalo a espécie humana pudesse se elevar da ignorância absoluta do estado primitivo ao mais alto grau de desenvolvimento intelectual, o que é contrário a todas as leis antropológicas. Então tem dois fatos que ele diz. A condição física de você ter uma reprodução humana que fazendo esse povoamento, né? Não daria tempo. Não existe. E ele fala nessa evolução, né? Tecnológica até, ele diz aqui, desenvolvimento intelectual. Também não teria dado. Que está atrelado também isso é amadurecimento. Como pode, em tão pouco tempo e com tão poucas informações, nós termos feito esse salto quântico? Nós já sabemos que na natureza, e nós somos parte da natureza, ela não dá saltos. A gente tem que entender que é preciso, sim, que haja o tempo de amadurecimento. Nós temos que colocar na nossa vida sempre essa linha do tempo divina, de que nós partimos das coisas mais primitivas e com uma meta. E nós estamos nesse processo de atingirmos essa meta. E para atingirmos, nós temos que amadurecermos, para podermos compreender a grandeza dessa meta. E é isso que ele questiona aqui. Não teria dado tempo suficiente para você fazer esse salto, né? Agora, continuando. A diversidade das raças vem ainda em apoio a essa opinião. O clima e os costumes, sem dúvida, produzem modificações no caráter físico, mas sabe-se até onde pode chegar a influência dessas causas e o exame fisiológico prova que há entre algumas raças diferentes mais profundas do que o clima pode produzir na constituição física do homem. O cruzamento das raças origina os tipos intermediários. Nós sabemos isso. Ele tende a apagar os caracteres extremos, primitivos, mas não os produz.
apenas cria variedades. Nós somos frutos dessas variedades. Se formos fazer uma análise embrionária dos nossos DNAs, nós temos informações genéticas de muitas raças. Somos multirraciais. Multirraciais no sentido de caracteres, pois nós todos pertencemos a uma única raça. A raça humana. Desculpe. Como explicar a existência de raças tão distintas se lhe dermos uma origem comum e, sobretudo, tão próxima? Como admitir que em poucos séculos alguns descendentes de Noé fossem transformados a ponto de produzir, por exemplo, a raça etíope? Uma transformação desse porte é tão pouco admissível quanto a hipótese de terem uma mesma origem, o lobo e o cordeiro, o elefante e o pulgão, o pássaro e o peixe. Mais uma vez, nada pode prevalecer contra a evidência dos fatos. Então, meus queridos, mais do que nunca, o que eles querem corroborar é que não há somente a contradição ideológica. Existe um aprofundamento aqui de todas as informações científicas que nós vamos recebendo durante o desenvolvimento da ciência e a nossa compreensão. Há um complemento e nós vamos deixando de lado algumas informações que naquele momento eram as únicas que nós possuíamos. E a doutrina espírita, ela vem transformar não só esse nosso olhar, mas as nossas condutas em relação a isso. Essa é a beleza. Ela não transforma só o nosso olhar, não nos dilata apenas no olhar do conhecimento, mas sim, filosoficamente, o que aquilo me traz para o meu dia a dia. Certo? É como nós dissemos aqui, né, Cláudia? Mais uma vez, a Kardec inicia esse estudo pela ciência. Sim. E entrelaça na filosofia. Sim. E vai resultar nessa conduta, nesse entendimento, nessa conduta que a gente vai trazer para a nossa moral, sim, nosso crescimento, né? Sim. Que aí a gente transformou nessa conduta de vida que é uma religião. Mas ele não criou religião. É calcado sempre na ciência. É por isso que ele vem fazendo esse comparativo e trazendo para nós. Claro, os para o nosso entendimento, né? É a tríade: ciência, filosofia e religião. Você. Onde é que você parou? O último parágrafo. Adão? Tudo se explica. Então, vamos lá. Tudo se explica ao contrário, em se admitindo a existência do homem antes da época que lhe é vulgarmente assinalada. A diversidade das fontes. Isso. Adão, que vivia há 6.000 anos como tendo povoado uma região ainda desabitada. O dilúvio de Noé, como uma catástrofe parcial confundida com o cataclismo geológico, tendo-se em conta, enfim, a forma alegórica particular ao estilo oriental e que se encontra nos livros sagrados de todos os povos. Por isso, é prudente não se negar apressadamente como falsas doutrinas que cedo ou tarde, como tantas outras, podem dar um desmentido àqueles que as combatem. As ideias religiosas, longe de perderem, engrandecem-se caminhando com a ciência. Esse é o único meio de não aparentarem ao ceticismo um lado vulnerável. Então, perfeita essa colocação. Reforçando, o Espiritismo, ele surgiu como uma ciência. Sim, e mostrando que esse ceticismo, como ele diz aqui, né, esse olhar, ele tem que ser trabalhado. Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós censuramos, porque aquilo partiu de uma base para que nós hoje pudéssemos fazer as nossas conjecturas, pudéssemos fazer os nossos arrumamentos.
É preciso que seja assim. Ninguém nasce com todas essas informações. É preciso que a gente vá amadurecendo, compreendendo, recebendo, estando mais receptivos para receber essas novas informações e deixando que isso amadureça dentro de cada um de nós. É assim que se processa o mundo. Não existe nenhum tipo de contradição no sentido de isso não serve mais e agora nós temos que ter outra informação. Serviu durante muito tempo, é a base para nós fazermos as nossas construções novas. E essas concordâncias e essas discordâncias, mais cedo ou mais tarde, né, Cláudio? A ciência vai provar. Com certeza. Como ele vem trazendo para nós, a ciência vai se encarregar de dirimir essas dúvidas que, por acaso, hoje ainda haja. Natural, né? Natural. De acordo com a nossa compreensão, é natural. Com certeza. Ela vai se encarregar de mostrar para nós, como já mostrou alguns pontos, que hoje a gente já sabe que seria humanamente impossível, né? Pela ciência, é impossível de se acontecer, como Adão e Eva. Exatamente. Como os 6 dias da criação. Hoje a gente já tem a comprovação da ciência. E assim, todos esses outros fatos que hoje fazem parte dessa concordância, dessa discordância, a ciência vai mostrar para nós. Com certeza. É o papel dela fazer com que a gente vá se esclarecendo cada vez mais, mas que não nos fechemos a outras possibilidades. Porque a nós é dado o conhecimento hoje que nós temos condições de assimilar. Mas existe um processo, como a gente sempre fala e repete, de amadurecimento. Nós olhamos o universo, mas para nós ainda é uma incógnita. O que existe, como existe, para que existe. Sabemos que toda a criação divina é perfeita, mas a nós ainda não nos é dado o conhecimento total. Não podemos comer os frutos dessa árvore ainda. Não nos é permitido porque nós não conseguiríamos digerir. Você falou num ponto fundamental. O nosso amadurecimento ainda não nos permite o entendimento de determinadas coisas. A gente ainda fazemos perguntas para as quais a gente ainda não tem amadurecimento de ter a resposta. Somos infantis, né? Somos infantis. Nós temos uma companheira que é muito próxima a todos nós, a Jussiara, e ela sempre fala como se uma criança que olhasse uma mãe grávida e visse que aquela barriga grande tem alguma coisa ali dentro. Então, se você perguntar àquela criança, ela vai falar, o que tem aqui dentro? Ela vai responder, tem um neném. Mas como é que esse neném surgiu? Não sabe ainda explicar o como. Então, começa a cegonha, e daí em diante, várias interpretações que naquela mente ainda são as mais possíveis. Verdade. E nós, se formos dar toda a orientação científica, aquela criança não vai compreender. Então é com esse olhar infantil, mas de vontade de aprender, sincero, que nós olhamos ainda esse universo, olhamos essas informações. Ainda não temos uma condição de compreensão, de amadurecimento necessário, mas temos uma essência que queremos. E é por isso que essas informações nos são dadas tal qual soro, gotícula a gotícula, mas nos nutrindo, alimentando e salvando as nossas existências. Vamos fazer a nossa prece de encerramento, não é, querido? Nós estamos chegando já ao final, né, Cláudio? Vamos alertar mais uma vez aqueles que perderam o programa ou perdeu algum estudo. Todos eles estão lá na nossa página no YouTube e na página do Facebook do MAP, né? Sim, MAP_oficial. Vocês podem acessar lá. Então, estamos chegando mais uma vez ao final do nosso estudo. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco durante esses minutos aqui, aproveitando desse manancial de ensinamentos que Kardec nos traz através da orientação dos espíritos. Isso. Vamos então fazer a nossa prece final de agradecimento. Vamos pedir então, nesse momento, a Deus, a Jesus, a todos os guias e mentores espirituais, a Francisco de Assis e Fabiano de Cristo, mentores da nossa casa, da nossa causa, a Maria Santíssima e aos espíritos coordenadores desse estudo, que sabemos que existe. Que nos iluminem, que nos mantenham sempre centrados no bom entendimento, que essas vibrações
de paz, de amor, de compreensão, de coragem, possa se estender por todos vocês e por toda a humanidade. Que possamos, a cada dia, despertarmos para a grandiosidade de Deus. Que possamos nos sentir seus seguidores, percebendo o nosso caminho, passo a passo, gotícula a gotícula, nesse crescimento espiritual, que é a nossa função, o nosso objetivo aqui na Terra, nos melhorarmos como seres encarnados, como seres espirituais. Que Jesus nos ilumine, nos guie, nos dê sempre essa coragem de seguirmos em frente. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.